Oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pamela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de Deus bom e Deus ruim pra vocês. Então, vem pro vídeo. Bom, a maioria das pessoas tem muita necessidade de entender se o Deus que ela cultua independente do que a gente esteja falando, de que cultura a gente esteja falando, se o Deus que ela cultua é um bom Deus ou não. Eu sempre falo para as pessoas que existe espaço para tudo e todos no mundo, mas principalmente energeticamente falando, as pessoas acabam atribuindo essa questão de bem e mal, né? Principalmente por questões cristãs muito enraizadas. E muitas das vezes vocês me vêm falando muito sobre esse enraizamento cristão na criação das pessoas, e isso é real. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio sobre diversas culturas antigas, povos e cultos tribais, mais eu vejo que essa visão de bem e mal, de abominável, e proibido, é uma questão muito cristã. E onde eles dão todo o poder a um Deus, e esse Deus pode fazer o que quiser, inclusive matar, e tá tudo bem, mas os outros não podem. Curioso. Mas enfim. Sobre essas questões eu tenho recebido essas perguntas porque as pessoas andam me dizendo que o que elas leem sobre Morrigan são coisas negativas, e eu não vejo por esse ângulo. Eu acredito que Morrigan e Queridion, principalmente, que são as minhas deusas principais, são as duas deusas que eu presto culto, eu sou sacerdotisa das duas. Eu acredito que elas são o que elas têm que ser. Então eu não vejo Morrigan como uma deusa ruim. Eu não vejo Morrigan como uma deusa maligna. Existem deuses malignos? Sim. Existem energias malignas? Sim. Existem energias que predominantemente vão fazer somente o mal? Sim. Só que não é o caso de Morrigan, nem o caso de Queridion. Só que existem sim deuses que predominantemente vão fazer o mal. E é uma coisa muito curiosa porque as pessoas costumam dizer que têm medo dessas energias, medo, né, receio de lidar com essas energias, e eu acredito realmente que a gente deva ter respeito por todas elas, e eu realmente entendo o receio das pessoas porque tem energias que são bem delicadas da gente lidar. Porém, não acredito que seja o caso das deusas que eu cultuo. Elas são mais do tipo que fazem o que tem que fazer. Então, da mesma forma que elas podem me conceder inúmeras bênçãos e para quem possa vir, né, recorrer a elas, elas também podem castigar. Só que existem energias, sim, que existem para fazer isso. O mal apenas, pra gente voltar contra alguém, pra gente ordenar algum ataque. Só que eu sempre digo que esse tipo de coisa é sempre a última coisa que eu penso quando eu tô passando por algum problema, alguma situação de ter que ir atacar alguém. Então, essa questão de bem e mal, de Deus bom e Deus ruim, algumas energias existem exatamente da forma que elas têm que existir. Então, tem espaço para todo tipo de pessoa no mundo, e também vai ter espaço para todo qualquer tipo de Deus, de energia, de entidade para se trabalhar. Existem pessoas que trabalham com feitiços de ataque e elas precisam conhecer energias, deuses antigos, entidades que façam isso, que trabalhem principalmente nessa linha, porque existem algumas entidades, alguns
deuses que não atuam nessa dualidade. Atuam basicamente no equilíbrio da vida da pessoa, atuam na área em que a pessoa tá precisando mudar, tá precisando atrair alguma coisa, mas nem todos eles trabalham assim, sendo maus quando é necessário. Então, pessoas que trabalham principalmente com esse tipo de magia de ataque, elas vão ter acesso e elas vão conhecer essas energias que atacam, que são energias próprias para isso, que são energias que a gente tem toda a certeza que vão fazer exatamente o que nasceram para fazer. Existem algumas pessoas falando, por exemplo, de deusas tipo Kali e Hecate, como se elas fossem boas coisas, né? Falando, por exemplo, de Lilith, como se ela fosse um ser capaz de... Como se Lilith fosse um ser capaz de sentir compaixão pela humanidade, principalmente pelas mulheres. E eu tô falando dessas três porque eu tenho visto que o culto, né, delas tem crescido. Os adeptos aos cultos delas têm crescido. Eu não tenho a régua de ficar medindo quem tá fazendo certo e quem tá fazendo errado, mas principalmente pelo que eu estudo, o que eu ando vendo na internet não é coerente. Principalmente quando a gente começa a falar dessas questões. Falar de energias que são predominantemente selvagens, eu posso usar esse termo, são energias totalmente selvagens, energias que não pensariam duas vezes antes de jantar uma pessoa e a energia dessa pessoa, e todo mundo lidando com elas como uma forma incrível do sagrado feminino. Não que não seja, mas são energias muito ligadas a principalmente causa e destruição. A repulsa pela humanidade. São energias que a gente recorre quando a gente quer partir pra cima de alguém mesmo. E eu vendo as pessoas tratando elas como se fossem doces mães, como se fossem partes doces do sagrado feminino, isso é totalmente incorreto. Assim, de forma teórica, né? Falando, isso é totalmente incorreto, perdão. Então, são coisas que a gente não tem que ficar comparando, a gente não tem que ficar reclamando se a energia assim, a energia assado é boa ou é ruim. Existem todo tipo de energia e todo tipo de pessoa. Eu, particularmente, não lido muito ou diretamente com energias 100% malignas, com energias que só atuam pro mal, mas eu tenho acesso a elas caso eu precise. E é por isso que eu falo que são energias que a gente sim deve ter muito respeito e muito cuidado para lidar com elas, mas não só com elas, né? Todos eles. Porque o feitiço literalmente pode virar contra o feiticeiro. Mas sobre haver energias que atuam somente para o mal, sim, elas existem. Vão existir pessoas que cultuam apenas energias que só trabalham para o mal? Sim. E isso não tem nada a ver com você, é a vida das pessoas. Então, como eu sempre digo, vamos aprender a respeitar o espaço do coleguinha, a crença do coleguinha, a filosofia de vida do coleguinha. Vamos aprender a respeitar de verdade, sem se meter ou ficar julgando a pessoa pelo que ela escolhe praticar. E é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e até o próximo vídeo.